Se você é trader e já se perguntou como identificar as tendências de mercado, ou se você abre uma posição e não sabe qual a probabilidade de assertividade dela, as médias móveis são uma das ferramentas mais utilizadas para isso. E neste vídeo, vou estar passando 3 maneiras de usar a média móvel para nos gerar sinais de entrada com maior precisão e assertividade. Então, primeiro, antes de começar todo o vídeo, precisamos entender o que são médias móveis. Uma média móvel é um simples indicador técnico que calcula o preço médio de fechamento de um ativo durante um determinado período de tempo. Então, se eu tenho uma média móvel de 10 períodos, ela irá calcular a média do fechamento dos últimos 10 candles. A média móvel nos ajuda a reduzir o ruído dos mercados e nos traz uma imagem clara de uma tendência. Diferentes médias móveis são usadas para diferentes tipos de tendência. Uma média de 200 períodos pode ser usada para identificar uma tendência de longo prazo do mercado, da mesma forma que uma média móvel de 20 períodos pode ser usada para determinar a tendência de curto prazo dos mercados. 9, 20, 50 e 200 são uma das médias móveis mais populares entre os traders. Bom, de maneira geral, uma média móvel ela vai ser usada para identificar a tendência dos mercados e simplificar a leitura do preço, que aí chamamos de price action, mas a princípio vamos nos aprofundar nos específicos usos da média móvel que pode nos ajudar a tomar melhores decisões nos trades. A média móvel tem principalmente 3 usos. Número 1, identificar a tendência. Número 2, identificar uma mudança de tendência. E número 3, identificar áreas de suporte e resistência. Vamos começar identificando a tendência do mercado usando a média móvel. A média móvel é um indicador de tendência, portanto, a sua principal função é nos ajudar a identificar a tendência do ativo naquele momento. Mas para isso, utilizamos 3 técnicas para filtrar corretamente uma tendência. Número 1. Preço versus média móvel. A localização do preço em comparação com a média móvel pode nos ajudar a determinar a tendência dos mercados. Se o preço está atualmente acima da média móvel e tem permanecido consistentemente acima dele, então consideramos que o preço está em tendência de alta, e como somos um trader lógico, queremos operar na direção da tendência. Portanto, estaremos atentos para oportunidades de compra neste cenário. E o mesmo vale para o inverso. Se o preço estiver abaixo da média móvel e continua abaixo dela por algum tempo, então o preço pode ser considerado uma tendência de baixa, e devemos procurar oportunidades de venda neste caso. Por último e não menos importante, em movimentos laterais ou faixas de preço, você verá que o preço não fica acima ou abaixo da média móvel por muito tempo, e sempre fica mudando acima ou abaixo da média sem respeitá-la. Nesses cenários é melhor você ficar de fora e esperar um desenvolvimento mais claro dos preços para te mostrar o segmento da tendência. Um truque simples para uma melhor análise seria usar 2 médias móveis de diferentes períodos. Dessa forma, você vai ter a informação da tendência do longo prazo e do curto prazo dos preços. Aqui está um exemplo simples. Neste gráfico temos 2 médias móveis. A linha amarela é uma média móvel de 20 períodos e a linha azul é uma média móvel de 200 períodos. A média móvel de 20 é uma média de curto prazo, então ela nos mostra qual a tendência de curto prazo dos mercados. E se a gente for seguir essa linha, a média móvel de 200 é uma média de longo prazo, portanto nos dá a tendência do longo prazo do mercado. Agora vamos ignorar completamente a média de 200 por um momento e nos concentrarmos apenas na média de 20. Podemos dizer que durante esses períodos, o preço estava acima da média móvel, o que indica que o preço estava em uma tendência de alta, então devemos procurar por oportunidades de compra. Mas se a gente aproximar um pouquinho e dar atenção nesses movimentos baixistas, a gente vai ver que não houve um grande deslocamento de preço nas movimentações de baixa no mercado quando ele ficou abaixo da média móvel. Mas agora, se dermos a importância para a média de 200 neste momento, podemos ver que o preço permaneceu acima da média de 200 durante todo o momento. Isso nos indica que o preço estava numa tendência de alta no longo prazo o tempo todo. E com essas informações extras, podemos dizer que vender durante esse período teria sido arriscado, porque estaríamos operando contra a tendência do longo prazo. Aqui é outro exemplo. Quando ampliamos esta região do gráfico, vemos que o preço estava se movendo em torno da média de 20 por um bom tempo.
Isso significa que o preço estava em uma tendência lateral de curto prazo, mas ao mesmo tempo o preço ficou acima da média de 200, mostrando que o preço estava em tendência de alta no longo prazo. Então aqui temos uma tendência lateral no curto prazo com uma tendência de alta no longo prazo. Nesse tipo de cenário, ou a gente evita operar por causa do movimento lateral, ou podemos buscar gatilhos de compra em torno da extremidade inferior, mas jamais devemos buscar por vendas na região superior da faixa, porque isso nos colocaria contra o longo prazo. Usar duas médias móveis não fornecerá muitas operações, mas irá ajudá-lo com certeza a evitar muitas operações ruins. Se você está gostando do vídeo até agora, então deixe sua curtida e inscreva-se no canal. E se você quer ver a aplicação dessa teoria na prática, siga o meu perfil no Instagram, onde posto todas as minhas operações nos stories em tempo real, explicando passo a passo das entradas. Então agora, seguimos com o vídeo. 2. Inclinação da média móvel. A inclinação da média também nos dá uma boa dica sobre a força da tendência. Em tendência de alta, a média móvel está inclinada para cima. Em uma tendência forte de alta, a inclinação da média será íngreme e bem direcional, enquanto em uma tendência de alta fraca, veremos uma inclinação ascendente mais suave, mais fraquinha. Tudo que for falado para a tendência de alta se aplica à tendência de baixa. Em uma tendência forte de baixa, vamos ver uma descida íngreme da média, bem acentuada, bem inclinada. E em uma tendência fraca, teremos uma inclinação suave para baixo. Essa informação é útil porque se a tendência for forte, podemos ser mais agressivos em nossas entradas. Mas se a tendência for fraca, temos que ter mais cuidado e filtrar melhor as oportunidades. Média móvel grande versus pequena. Outra maneira de identificar a tendência do mercado é usando duas médias móveis e olhando para suas localizações. Por exemplo, traçamos aqui uma média móvel de 50 e uma média de 200 períodos. A média de 50 é considerada a média menor, e a média de 200, consequentemente, é a maior. Quando a média menor está acima da média maior, o preço se encontra em uma tendência de alta, e em uma tendência de alta, procuramos oportunidades de compra próximo das médias. Agora, quando a média móvel menor está abaixo da média móvel maior, o preço se encontra em uma tendência de baixa, e como somos traders lógicos, vamos buscar por oportunidades de venda perto das médias. Então essas foram as três técnicas que podem ser usadas para identificar a tendência usando média móvel. Agora vamos aprender como usar a média móvel para identificar reversões. Para identificar uma reversão de tendência, temos duas técnicas. 1. Cruzamento de preço. Como discutimos anteriormente, o preço tende a permanecer acima da média em uma tendência de alta, e em uma tendência de baixa, o preço tende a permanecer abaixo da média. Usando a mesma lógica, quando o preço cruza a média móvel vindo de cima, indica que a tendência de alta terminará e uma tendência de baixa começará. Portanto, indica uma reversão de baixa dos preços. O mesmo ocorre quando o preço vem de baixo e cruza acima da média móvel, o que indica que a tendência de baixa acabou e o preço iniciará uma nova tendência de alta. Lembre-se que nem todos os cruzamentos são sinais de entrada e muitos deles podem ser falsos. Para evitar esses sinais falsos, podemos usar o critério de cruzamento de médias. O cruzamento de médias é uma das maneiras mais populares de usar o indicador para isso. Precisamos de duas médias com dois períodos diferentes. E assim como antes, usaremos aqui a média de 50 e a 200 para os nossos exemplos. Anteriormente, aprendemos que em uma tendência de alta, a média menor está acima da média maior. Da mesma forma que em uma tendência de baixa, a média menor está abaixo da média maior. Se a gente seguir essa lógica, podemos dizer que sempre que a média menor cruza abaixo da média maior, indica que o preço mudou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Logo, é um sinal de reversão de baixa. E quando a média menor cruza acima da média maior, indica que o preço mudou de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Portanto, é um sinal de reversão de alta. Agora preste bem atenção aqui. Não sugiro que você coloque uma ordem de compra ou venda nessas regiões de reversão. O cruzamento serve para te informar que houve uma reversão, e o ideal nesses cenários é aguardar uma estrutura a favor do movimento, como do exemplo aí citado.
Então essas foram as duas técnicas para identificar a reversão. Estamos agora passando para um dos usos mais importantes da média, identificando níveis dinâmicos de suporte e resistência. Quando falamos de suporte e resistência, geralmente imaginamos uma região fixa de preço, onde espera-se que, ao ser atingido, o preço reverta. No entanto, as médias móveis podem atuar como um nível dinâmico de suporte e resistência. Em uma tendência de alta, vemos que o preço permanece acima da média móvel. Agora perceba o seguinte: sempre que o preço retorna à média, o preço tende a encontrar um suporte, sendo um ponto ideal para procurar oportunidades de compra perto da média móvel em tendência de alta. Neste exemplo, a média móvel fornece suporte ao preço em 3 diferentes ocasiões. E como eu já havia dito, o mesmo vale para o inverso. Em uma tendência de baixa, vemos que o preço permanece abaixo da média móvel e sempre que o preço se aproxima da média móvel, ele encontra uma resistência. Então podemos procurar por oportunidades de venda perto da média móvel em uma tendência de baixa. Então é assim que a média móvel pode agir como um nível de suporte e resistência para o preço. Neste vídeo nós vimos como usar a média móvel para nos auxiliar nas nossas operações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade por aqui. Até breve!